pessoal, boa noite. Nós vamos começar agora ajustar aqui a tela. Vocês estão conseguindo me ver? Beleza. Vamos falar hoje a aula de sepse. Só para combinar com vocês, eu vou tentar aqui deixar um ladinho também a minha imagem, que tinham pessoas que falaram que ficava bastante ruim a questão da gente não aparecer na imagem, né? Ficava só aquele som, ficava meio estranho, então vou tentar deixar aqui o máximo possível de imagem da apresentação, mas com a gente também interagindo aí com vocês, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho de sepse, vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar fazer essa aula em pelo menos uns 10 a 15 minutos, mas se passar um pouquinho aí vocês me perdoem. Só para contextualizar um pouco, esse assunto de sepse, eu me baseei todo na documentação do ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse. É uma referência bem tranquila, bem direta, bem atual também, e personalizada para o nosso ambiente de Brasil, se a gente pensar. Diferente um pouco do Sepse 3, que ficou, apesar de ser a referência, né, desde 2016, das definições de sepse, tem algumas brechas que talvez para a nossa realidade da medicina brasileira a gente tem que ponderar um pouco o seu uso. Então vamos lá. O primeiro conceito é lembrar que se você pensou, parou um pouquinho, pode ser sepse. Lembra que a sepse é uma das doenças que possui uma mortalidade muito alta, mas que com uma intervenção precoce, com um pacote de medidas na hora adequada, você consegue reverter essa mortalidade de forma bem interessante. Tá? Aqui, trazer uns primeiros conceitos de sepse. Na verdade, William Owsley, lá há 2 séculos passado, ele começou, na época das guerras napoleônicas, ele começou a observar que muitos soldados naquela época, eles evoluíam com aquelas feridas, aquelas lesões por arma de fogo, que eram cartucheiras, na verdade, e que percebia-se que o desenvolvimento ou a evolução desse paciente após essas lesões tinha um quadro infeccioso, mas que o organismo parecia que tinha uma resposta exacerbada. E ele começou a descrever que achava que, na verdade, os pacientes pareciam morrer mais da resposta do organismo do que da própria infecção. Então esse foi um dos primeiros conceitos e quando se aventou essa questão da sepsemia. Já na década de 90, em 92 especificamente, o grupo do Dr. Roger Bonney descreveu a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que a gente conhece como SIRS, e abriu o conceito para sepse e sepse grave. Hoje, né, a partir de 2016, esse já é um critério que a gente não utiliza mais. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente na realidade da medicina que a gente aplica hoje aqui no nosso país. Então, o conceito a partir de 2016 é o que? É sepse ou choque séptico. Não existe mais o conceito de sepse grave, tá? Mas foi os estudos aqui, então, na década de 90 que começaram a definir melhor sobre esse conceito de sepse, tá? Qual é a grande crítica, na verdade, sobre esse conceito de sepse? É que é um conceito muito sensível, tá? Mas pouco específico. Como ele se baseia na resposta inflamatória sistêmica, na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, um paciente que você pegue que tenha, vamos dizer, taquicardia e taquipneia, a gente já começa a pensar em sepse para ele. E às vezes você está diante de um paciente, por exemplo, uma pancreatite, que ainda, ou que na verdade nem tenha um quadro infeccioso ou presunção de infecção, e que curse com frequência cardíaca aumentada, né, acima de 100, e uma temperatura elevada, com quadro de febre, e você já pensa em sepse, né? Esse baseado dentro dos critérios do sepsis 2, né?
dentro desses conceitos de CIAS, de sepse, sepse grave e choque séptico. Então a grande crítica que foi feita desses conceitos, ela que era muito sensível. Então, pensando em epidemiologia, em estatística, começou-se a ter uma notificação muito grande de sepse. E aí foi a década do boom da sepse. Então todo mundo falava em sepse, tudo era sepse. Então isso começou-se os grandes estudiosos, né, os grandes grupos que pesquisam sobre sepse começaram a se preocupar com isso, tá? E aí em 2016, no finalzinho do ano, o grupo, né, encabeçado pelo esse camarada aqui, ó, Dr. Jean-Louis Vincent, que é o chefe do serviço de Bruxelas, eles lançaram o terceiro consenso sobre as definições de sepse e choque séptico. Na verdade, houve uma grande reação, principalmente das comunidades médicas do hemisfério sul, né, dos países subdesenvolvidos, que na verdade ninguém dessas comunidades ou dessas sociedades ou desses institutos foram convocados para participar desse consenso. Na verdade, foi um consenso que foi feito pela elite, vamos dizer assim, da medicina, pensando na medicina e numa característica de atendimento e vamos dizer, num suporte médico diferente dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, certo? Então, no CEPS 3, aqui, ó, eu vou deixar até um tempinho aqui para vocês. Quem tiver um celular com um leitor de QR Code, pode botar a leitura desse QR Code que vai ficar disponível aí esse artigo aí para vocês, que é o CEPS 3, tá? Vou deixar mais um tempinho. Então, o que aconteceu? Esse CEPS 3 veio para mudar um pouquinho e focando principalmente nessa alteração de o critério ser muito sensível. Eles começaram a perceber e achar importante que, na verdade, os pacientes que tinham sepse eram simplesmente os pacientes que evoluíam com disfunção orgânica, correto? Aqui, então, são os conceitos do sepse 3, tá? O sepse 3 é baseado em quê? Em disfunção orgânica. Para isso, eles pegaram já um score bem conhecido dos intensivistas e da medicina intensiva, que é o score SOFA, que ele, na verdade, ele avalia o grau de disfunção orgânica desses pacientes em vários critérios, em vários sistemas também. E aí definiram o seguinte, beleza, o que vai ser sepse agora? Vai ser uma infecção comprovada ou presunção de infecção que curse com disfunção orgânica. E para cursar com disfunção orgânica, como é que a gente vai avaliar se tem disfunção orgânica ou não? Nós vamos avaliar através do score SOFA, que eu vou mostrar um pouquinho para frente, tá? E aí começou algumas críticas, porque para você conseguir utilizar o SOFA, você precisa de alguns exames laboratoriais. Então, a beira-leito, se você esperasse exame laboratorial para determinar se realmente o paciente tem plaquetopenia ou tem alteração da bilirrubina, para pensar em disfunção hematológica e disfunção hepática, você ia se perder tempo. E tempo na sepse a gente sabe que é vida. E aí eles criaram então o quê? O Quick SOFA, que é o que está descrito aqui nesse box 4. Na verdade, eles utilizam dentro do CEPS 3 o Quick SOFA como medida de rastreio, de triagem para sepse. Ele não é confirmador de sepse. E como é que funciona o Quick SOFA? A gente vai avaliar 3 parâmetros, que seriam o quê? Frequência respiratória acima de 22, alteração do estado mental, que aí a gente vai utilizar a escala de Como de Glasgow para avaliar isso daí, e uma pressão sistólica abaixo de 100. Tendo 2 desses critérios positivos, a chance desse paciente estar realmente evoluindo para sepse é muito grande. Tá? Aqui então está o score SOFA, então a gente vai fazer a avaliação de disfunção orgânica respiratória através de uma relação PF, né, que é a relação PO2-FO2, disfunção de coagulação, que a gente vai avaliar a plaqueta, disfunção hepática, que a gente vai avaliar o nível de bilirrubina, disfunção cardiovascular hemodinâmica, que a gente vai utilizar a pressão arterial média, disfunção do sistema nervoso central, que a gente vai utilizar a escala de Como de Glasgow, disfunção renal, que a gente vai avaliar débito urinário e creatinina. Para cada
valor, a gente tem aqui ó, um score 0, 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai avaliar vários sistemas. Por exemplo, se eu tenho um paciente que já tem uma relação PO2, FO2 abaixo de 400 e não tem outra disfunção, ele vai cursar com SOFA 1, correto? Por acaso, se esse paciente já abriu um quadro de uma relação PF, né, abaixo de 300, ele já tem um SOFA 2. Então, se ele tem presunção de infecção ou infecção confirmada, já com uma relação PF abaixo de 300, a gente tem um quadro de sepsis, que é o quê? Infecção ou presunção de infecção cursando com um SOFA 2, tá? Outras possibilidades seriam o quê? Por exemplo, eu posso ter esse mesmo paciente que tem uma infecção ou presunção de infecção com um SOFA 1 para a parte respiratória, mas plaquetopenia abaixo de 150. Então, 2, 1, nós vamos ter o SOFA 2. Tomar cuidado só aqui, gente, que, por exemplo, tem alguns pacientes renais crônicos, por exemplo, às vezes eles vão ter a creatinina basal entre 3,5 e 4, né? Fez diálise, está em esquema de diálise, e aí o SOFA basal dele já é 3. Para esses pacientes que já possuem disfunção orgânica prévia, a gente vai utilizar o quê? A alteração do SOFA basal acima de 2. Então o paciente vai ter que ter o quê? Infecção ou presunção de infecção e a alteração do score SOFA de 2. Então se ele já tinha um score SOFA basal de 3, ele subindo para 5, fecha o critério de sepsis para esse paciente, correto? Então, pessoal, esse é o score SOFA. Então, a gente vai avaliar a disfunção por órgãos, beleza? Vamos lá, vamos passar aqui. Qual a diferença do conceito antigo para o novo? Desculpa. O antigo, antes de 2016, a gente tinha classificação de sepse, sepse grave e choque séptico. O que eu tinha que ter para ter um quadro de sepse? Eu tinha que ter presunção ou infecção confirmada com a presença de 2 dos critérios de CIRS. Quais eram os critérios de CIRS? Febre ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia, taquicardia, taquipneia, correto? Então, 2 desses associados a uma presunção de infecção ou uma infecção confirmada, a gente já definia como sepse, correto? O que era sepse grave? Era presunção ou confirmação de infecção, mais a presença de 2 critérios de CIS, mais o paciente evoluindo com disfunção orgânica. Então, na verdade, hoje o que a gente chama de sepse, antigamente, antes de 2016, era chamado como sepse grave, correto? E choque séptico era o quê? O paciente que evoluía com hipotensão após reexpansão volêmica inicial, tá? Qual que é o conceito agora a partir do sepse 3, a partir de 2016? Se eu tenho uma infecção, mas não tenho disfunção orgânica, é uma infecção não complicada, vamos dizer assim, sem sepse associada, correto? Como é que é sepse agora? É o paciente que tem o quê? Disfunção orgânica, ou seja, um SOFA 2 ou uma alteração de 2 no SOFA basal. Choque séptico, então, é o quê? A sepse, ou seja, infecção ou presunção de infecção com disfunção orgânica caracterizado por um SOFA 2 ou uma alteração de SOFA em 2, que após reexpansão volêmica persista com PAM abaixo de 65, necessitando de quê? De iniciar a droga vasoativa, beleza? Aqui é o fluxograma proposto pelo sepse 3 de atendimento, que seria o quê? Eu tenho um paciente com suspeita de infecção, vou fazer o quê? O Quick SOFA. Então, o Quick SOFA, à beira do leito, você consegue avaliar estado neurológico, frequência respiratória e pressão arterial. 2 desses sendo positivo, a chance desse paciente estar evoluindo com o sepse é muito grande. Se o Quick SOFA for negativo, você continua o quê? Mantém esse paciente em monitorização clínica, pede exames e tudo. Se o Quick SOFA for positivo, corre porque esse paciente pode estar evoluindo com sepse, correto? Vamos lá. E para avaliar sepse, o que a gente vai começar a fazer? Primeira coisa, reexpansão volêmica. Lembra lá, dos 30 ml por quilo de peso, calcula a solução cristalóide ou soro
fisiológico ou ring lactato, de preferência ring lactato, que tem menos cloro, ou as soluções balanceadas, que tem um trabalho em curso agora, que a proposta é provar que as soluções balanceadas têm um efeito melhor. Beleza? Então vamos lá. E aí, a partir desse, eu vou até aumentar aqui para vocês conseguirem entender, a partir dessa análise do sepsi-3 e dos conceitos antigos de sepsi, o ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepsi, fez uma proposta agora em 2018 de fluxograma para triagem de pacientes com suspeita de sepsi. E por que eles fizeram isso, gente? Pensa a gente atendendo nas nossas UPAs e qual é a estrutura, não só de estrutura física não que eu estou falando, mas estrutura logística para esperar um exame de um simples hemograma, né? Tem UPAs que demoram 4, 6 horas para chegar a um hemograma. A gente sabendo que a sepse o choque séptico, antigamente a sepse grave, era uma mesma doença dentro de um espectro de evolução. Então, quanto mais tempo se perde para dar o diagnóstico, iniciar a conduta, suporte da sepse, a mortalidade aumenta. Um paciente que tem sepse e um paciente que tem choque séptico, a mortalidade do choque séptico é muito maior que a sepse. Diante disso, vem a reflexão da falta de estrutura e até de cultura para a gente implementar apenas o start ou a preocupação de fazer o manejo da sepse quando der o diagnóstico de sepse baseado nesse sepsi-3. Então, por isso, o ILAS fez uma avaliação bastante criteriosa e apresentou esse fluxograma de triagem para pacientes com sepse. Então, seria o quê? O paciente apresenta 2 critérios de CIS ou disfunção orgânica, aciona rapidamente a equipe médica, porque esse paciente pode estar evoluindo com sepse. Então, na verdade, ele propõe o quê? Prestar atenção nos sinais de Sears, que antecedem o quê? O Quick-SOFA. O sepsi-3 já parte para uma triagem através do Quick-SOFA. Quais são os sinais de Sears? Frequência cardíaca acima de 90, frequência respiratória acima de 20, temperatura acima de 37,8 ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia. Correto? 2 desses correm, aciona a equipe médica, esse paciente pode estar evoluindo com sepse. Beleza? Sendo avaliado pelo médico, ele vai definir, não, vamos finalizar o protocolo, porque esse paciente não tem um foco infeccioso associado. Sim, esse paciente tem foco infeccioso associado, mas a gente vai determinar o seguinte, esse paciente, ele está em cuidado final de vida? É cuidados paliativos? Se sim, ele fica fora desse protocolo, tá? Se não, vem para cá, ó, quadro sugestivo de doenças atípicas, dengue, malária, leptospirose, se sim, sai do critério. Se não, aí sim que a gente vai avaliar o quê? Disfunção orgânica. Nesse momento da disfunção orgânica, a gente pode lançar a mão do que? Já. Vamos pensar em avaliar Quick-SOFA, correto? Mas mesmo assim ele abre ainda uma outra chavezinha, uma possibilidade de não, somente Sears. E aí pode pensar em quê? Quadros de infecção respiratória da via aérea superior. Voltando aqui, se o paciente tem alguma disfunção orgânica, vamos dar seguimento ao protocolo de sepse. Primeiro, vamos coletar todos os exames que vão avaliar, né, as disfunções orgânicas, dentro deles hemograma, plaqueta, bilirrubina, lactato, né, e vamos fazer o Quick-SOFA. Se não tem Quick-SOFA positivo, vamos esperar manter a atenção em reavaliações periódicas pelo risco de evolução desse paciente. Se sim, redobrar a atenção, alto risco de óbito. Quick-SOFA positivo é sinal de mortalidade aumentada. E aí a gente já começa a fazer o quê? A questão do tratamento, o pacote da primeira hora. Lembrando, gente, que aqui, lá dentro do site do ILAS, tem toda essa referência aqui que foi revisada agora em agosto de 2018. O que a gente faz no pacote da primeira hora? Coleta dos exames laboratoriais, pesquisa da disfunção orgânica. Então vamos avaliar lactato arterial, gasometria, hemograma, creatinina, bilirrubina e coagulograma. Correto? Vamos coletar o lactato inicial para avaliar a curva de clareamento, se vai clarear com a nossa conduta, certo? Coleta de 2 hemoculturas e dos sítios que, nesse caso, estão sendo
investigados ou possíveis de ser a origem do quadro infeccioso. Além disso, nós vamos o quê? Fazer esse antibiótico de amplo espectro na primeira hora, tá? O manejo hemodinâmico inicial é o quê? Pegar esse paciente e os pacientes que estejam já com alteração hemodinâmica e iniciar o quê? Ressuscitação volêmica, que a gente chama. E qual que é a ressuscitação volêmica que a gente vai utilizar? É com cristalóide. Então a gente calcula lá, como já tinha falado anteriormente, 30 ml por quilo de peso, e nós vamos correr esse volume em 30 horas. Lembrando, gente, que isso daí, na verdade, é o que? Uma sugestão. É lógico que a gente não vai pegar um paciente que é renal crônico e ser grave, que já está com sinais de congestão, né? Mesmo estando hipotenso, tudo, vou fazer a qualquer custo o volume calculado. A gente tem que personificar cada vez mais o atendimento do nosso paciente, o suporte do nosso paciente. Isso é uma sugestão e que na maioria dos pacientes dá certo. Mas é lógico que você correu 500 ml, vai lá, ausculta o pulmão do paciente. Tá tendo estertor? Não tá? Esse paciente está urinando? Não tá? Vamos começar a monitorar outras variáveis de macrohemodinâmica para ver se ele vai suportar ou não receber todo esse volume. Mas a sugestão inicial seria essa de 30 ml por quilo de peso de cristalóide, tá? Vamos lá, continuando o manejo hemodinâmico, esse paciente, você fez um manejo inicial com reposição de cristalóide, ele mesmo assim continua hipotenso, o que a gente vai fazer? Né? Hipotenso aqui a gente vai pegar 65 como referência de PAM, a gente vai iniciar droga vasoativa. Droga de escolha para manejo da sepse, do choque séptico, é o quê? Noradrenalina, tá? Essa é a droga de escolha. Por acaso, se esse choque for refratário, aí a gente tem duas drogas possíveis de associar, que é o quê? Vasopressina e adrenalina. Muita gente agora está usando o quê? Vasopressina, num pensamento de fisiologia até interessante, porque o pensamento é o seguinte, ó, como a noradrenalina já está em dose alta e já estão saturando os receptores beta, né, os receptores adrenérgicos, vamos saturar então, vamos agir em quem? Nos receptores V, os receptores da vasopressina. E aí, querendo mostrar que vasopressina, teoricamente, seria melhor que a adrenalina em associação. Mas ainda não teve nenhum trabalho com evidência robusta que justifique ou que fale que a vaso seja melhor que a adrenalina nesses casos, tá? Vamos lá. Tratamento, então, continua o manejo. Aí nós vamos pensar em antibiótico. E aí, pensando em antibiótico, gente, fica aqui a dica. Depois vocês entrem lá no site do ILAS, aqui, ó, Instituto Latino-Americano de Sepsis, para vocês verem as tabelinhas de indicação de foco. Então, se eu tenho foco pulmonar, se for uma infecção comunitária, vamos pensar em cefalosporina de terceira geração associado a claritromicina. Se for infecção associada a assistente de saúde, a gente já pode iniciar com piperacilina e tazobactam. Então é uma tabelinha bem interessante para vocês estudantes ou para vocês jovens médicos avaliarem e terem como referência para a utilização de antibiótico, tá? Depois desse manejo inicial da primeira hora, gente, a gente vai continuar uma reavaliação dentro de 6 horas. Isso daqui que está grifado aqui de branco é a mensagem que a gente quer deixar. A continuidade do cuidado é importante, por isso entende-se que durante as 6 primeiras horas o paciente deve ser reavaliado periodicamente. Para isso é importante o registro da reavaliação do status volêmico e perfusão tecidual. Então, para isso a gente vai mensurar o quê? Pressão venosa central, variação da pressão de pulso, né? Variação da distensibilidade da cava, elevação passiva dos membros. Isso daqui são todas estratégias que a gente pode avaliar o quê? Como é que está a hemodinâmica desse paciente. É lógico que isso vai depender do quê? Dos recursos que você tem em cada cenário, né? Aqui, mesmo que você não tenha, esteja numa UPA, não tenha possibilidade de mensurar, não tenha um cateter central, não tem um monitor mais sensível para avaliar a pressão de pulso, não tem um ultrassom para avaliar a distensibilidade da veia cava, mas isso daqui você pode fazer, ó, pode fazer o desafio volêmico, né, da elevação passiva dos membros e avaliar se é a resposta ou não, se você pode fazer mais volume ou não. Outro exemplo de avaliação, vamos ver o tempo de enchimento capilar,
né? Esse paciente tem livedo, tem presença de mottling, né, que é aquele livedo no joelho, então isso tudo a gente também pode avaliar. Além disso, temos que avaliar o nível de hemoglobina desse paciente, tá? Os pacientes com anemia em quadro de sepsis que não sejam coronariopatas, abaixo de 7 a gente deve transfundir esses pacientes, correto? E aqui para finalizar, algumas outras terapias e outras recomendações. Vamos lá, uso de corticóide. Uso de corticóide para esses pacientes com sepsis, só os pacientes que estejam em choque séptico com doses elevadas de vasopressores e que estejam sendo refratários. Então a dose vai ser de 200 mg, né, em infusão contínua em 24 horas. Ventilação mecânica. Ventilação mecânica sempre com parâmetros protetores, né, de 4 a 6 ml por quilo de volume corrente, um drive pressure menor que 15, né, ou até 15. Então a gente tem que fazer ventilação protetora porque esse paciente já é um paciente inflamado. Bicarbonato, só quando o pH abaixo de 7,15, tá? Controle glicêmico, a gente tem que fazer o controle glicêmico, mas não um controle glicêmico estrito, né? Pensando que fazer aquele controle fino, tudo. Então a gente tolera até 180 de glicemia, acima disso a gente vai agir, correto? E terapia renal substitutiva, o quanto antes, ou seja, assim que o paciente apresentar sinais de necessidade de terapia renal substitutiva, deve ser indicado. Não deixar deteriorar toda a hemodinâmica para depois pensar em indicar diálise, beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês entrem lá no nosso perfil do Instagram, pode mandar mensagem, ou pelo e-mail apmedicina@gmail.com. Grande abraço e fiquem com Deus.